E o ano está só começando. Tenho certeza que você, na sua empresa, com a sua equipe, almeja ter mais clientes na exportação, aumentar as suas vendas para o exterior, aumentar as suas margens e suas receitas para a exportação, né? Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer 5 técnicas, 5 passos que são indispensáveis e que vão te ajudar, independente de qual passo você estiver aí na sua empresa, se já tem cliente, se não tem, se não faz nem ideia. Fica aqui comigo que eu vou te contar esses 5 passos que vão com certeza te ajudar a entrar nesse ano já com o pé direito. Então, gente, o primeiro que eu separei aqui para comentar com vocês é, de fato, bloquear um tempo na sua agenda, no seu calendário, para trabalhar com exportação durante a sua semana. A quantidade de tempo, isso vai depender do que você quer, né? Se a sua meta está muito longe, se o desafio é muito grande, separe mais tempo. Se não, separe menos tempo, com o que realmente casar na sua agenda. Agora, esse tempo que tu separar, realmente tu vai ter que dizer não para todo o resto que estiver acontecendo. E durante esse tempo, tu vai trabalhar e se comprometer a aumentar as suas vendas na exportação. Então, primeiro de tudo, é congelar esses horários aí, esses dias na sua agenda para trabalhar com isso. Então, nem que seja um dia por semana ou 2 horas em tal dia da semana, se o teu tempo está curto, não importa, gente. Mas 2 horas por semana com certeza fazem milagre e é muito melhor a gente separar 2 horas na semana do que passar a semana, passar um mês e quando vê não fez nada do que tinha que fazer. E aí que vem aquela cobrança, né? Poxa, não consegui, não evoluí e não sei nem por onde começar. Então, primeiro de qualquer coisa, bloqueie essas horas aí na sua agenda para trabalhar com exportação. Não pensa no que tu vai fazer, isso é o próximo passo. Simplesmente comece o ano definindo já esse prazo, esses dias que você vai se dedicar nisso, tá bom? O segundo, sim, é montar um cronograma do que tu vai fazer. Ah, Daniela, ainda não tenho certeza do que realmente eu tenho que fazer, porque depende se os clientes vão me responder ou não vão. Tudo bem, mas pelo menos o primeiro mês tu tem que ter claro o que tu vai fazer nessas 2 horas da semana que tu separou. Então, eu já tenho outros vídeos aqui no canal, gente, que eu falo um pouco mais de pesquisa de mercado, como fazer, como prospectar clientes, tudo mais. Então, depende muito do teu interesse. Se tu ainda não conhece o mercado, antes de mais nada, é importante definir o país que tu vai querer atingir, ou os países, mas tem que ter um foco. Então, se tu não entende nada desse país, comece pesquisando sobre esse país, entendendo quem que são as empresas, vai para o Google mesmo se não tem bancos de dados, fala com câmaras, com embaixadas, com parceiros que já venderam para esse país, mas se dedica a entender um pouquinho mais desse país. Outra sugestão já é montar uma lista de prospecção de clientes. Conforme tu vai procurando, vai pesquisando, vai surgindo algumas empresas, já vai tomando nota numa lista em Excel de preferência, porque depois tu vai utilizar essas empresas para que tu possa ir contatando. Utiliza outras fontes de pesquisa, as próprias redes sociais. Tem muita empresa que nem tem mais site, que usa muitas redes sociais. Então, também tem que estar de olho nisso, o próprio LinkedIn. Então, aqui são algumas dicas do que vocês podem estar colocando nesse cronograma, mas pelo menos feche esse cronograma durante um mês. Então, se tu for ver, um mês tem 4 semanas. Se tu separar 2 horinhas por semana, gente, 2 horinhas, já vai dar um dia inteiro, 8 horas que tu vai estar trabalhando nisso. Com certeza, algum resultado tu vai conseguir, tá? Então, essas dicas são realmente bem valiosas. Terceiro, não tenha medo de falar com as pessoas. Não tenha medo de pegar o telefone e ligar. Muitas vezes, se tu mandar um e-mail para aquele info, arroba não sei o quê, o contato, arroba não sei o quê, talvez vai cair num spam, talvez vai cair para uma secretária que não vai dar a devida atenção, que não vai te responder. É diferente se tu pegar o telefone, se apresentar, ligar, pedir para falar com o responsável, pedir para falar com o diretor, ou até mesmo tentar tirar dúvidas com quem te atendeu. Então, não tenha medo de ligar. Independente se tu não é fluente naquela língua, principalmente se for espanhol, não se preocupe, gente. Do outro lado da linha é um
ser humano que está falando, o máximo que vai acontecer é ele desligar na tua cara. Então, não é nada demais assim que possa acontecer. Então, não tenha medo de falar com as pessoas, de perguntar, de tirar as tuas dúvidas. Outra coisa que eu gosto muito de falar, falo muito lá na empresa também, se uma pessoa te atendeu, fique o maior tempo possível com ela no telefone. Esclareça, tire suas dúvidas de quem que você compra hoje, como é que é o teu produto hoje, o que estaria te incomodando em relação a esse produto hoje. Pergunte, porque talvez a próxima ligação ela não vai estar disponível, vai ser difícil de retomar o contato. Então aproveite, se a pessoa certa ainda por cima te atendeu, aproveita a ligação e fala e pergunta, tá? Então, não ter medo de falar com as pessoas. Isso não serve só para cliente, isso também serve para embaixadas que possam estar te ajudando, para câmaras internacionais, até concorrentes. Né? Às vezes a gente fala com alguém que está fornecendo lá no país, por que não se comunicar e entender um pouquinho mais com essas pessoas? É assim que a gente vai desbravando, cavocando, entendendo um pouquinho mais do mercado, né? Então, essa foi a terceira dica. 4, pessoal, tenha em mãos a sua lista de preços para exportação. Ah, Daniela, mas eu não sei quanto de frete que vai dar na minha mercadoria. Esquece o frete, pessoal. Esquece essas despesas que tu vai ter que cotar de acordo com cada envio. O frete vai depender da cupagem, do peso, das medidas, da época que vai ser embarcado. Não adianta querer montar uma lista, na maior parte dos casos, tá, pessoal? Claro que tem exceções, mas não adianta querer montar uma lista perfeita agora. Faz um preço fábrica, um preço FCA, que só vai ter os documentos da exportação. Te informa um pouquinho sobre esse Incoterm aí e elabora uma lista de preços de exportação. Também aqui no canal tenho vários vídeos de como montar a sua lista de preços para exportação, que é extremamente fácil. E porque senão, gente, se tu está ali falando com o cliente te pede uma ideia de preço e tu não tem o que dizer, já perdeu a conversa e talvez ele já não vai mais dar bola e tudo mais. Então é importante sim tu ter a tua lista de preços de exportação. Outra coisa que eu escuto muito, Daniela, mas eu queria ver se eu posso ter mais margens na exportação. Ok, tu até pode colocar uma margenzinha ali de início, mas, gente, olha, é difícil, né? A não ser que teu produto seja muito diferencial mesmo, porque a gente está concorrendo com o mundo inteiro quando a gente vai para o exterior. Então, não adianta querer também achar que tu é a última bolacha do pacote, porque a maioria dos casos, inclusive, nós temos muitos concorrentes que estão lá, internacionais, locais, e que estão muito melhor do que nós, né? Então, não tenha medo de falar um preço, coloca uma validade para a tua lista de preços, coloca uma margenzinha assim, porque se aí tu precisar revisar, tu tem uma validade e tu informou aquilo que poderia ser revisto no futuro. Então, não tenha medo de ir direto ao ponto, de ter a tua lista de preços e falar isso para os clientes. E último, pessoal, 5, feito é melhor do que perfeito. Não esqueça que quando a gente está falando de exportação, a gente está falando de um outro país, de uma outra cultura, de outras formas de trabalhar. Dificilmente a gente vai ter certeza de como é que o mercado funciona já no início. Então, não se preocupe tanto na perfeição. Mas eu não tenho ainda site em espanhol, meu site não está em inglês. Eu não tenho ainda material. Eu não tenho ainda uma lista de preços. Minha etiqueta ainda não está. Gente, são coisas que tu vai verificando no caminho. Então, assim, a etiqueta é uma coisa que tu pode providenciar para aquele lote daquele produto mesmo. Pedir a informação do cliente, talvez até o rótulo vai mudar, o próprio cliente pode ser que te envie uma etiqueta do que ele quer que esteja escrito. Não preocupa muito, é muito melhor a gente começar, né, dar um passo de cada vez com as ferramentas que a gente tem, do que achar que a gente vai ter uma perfeição para daí começar a tentar exportar. Não é assim que funciona, né? As empresas que começam, elas começam de algum jeito e vão se adaptando conforme as necessidades do mercado. Quantas vezes eu já ouvi gestores, diretores adaptarem, fazerem toda uma mudança no produto, investirem um monte e aí, quando for contratar cliente, quando for de fato tentar exportar, nem era aquilo que o cliente precisava. Então, eu acho que é essa questão para a gente não perder tanto tempo. A gente sabe que é investimento de tempo, de valores, de todos os sentidos. Então, comece a entender
E claro, o que precisa sim é dar atenção para o cliente quando ele vier com alguma demanda de alteração. Então, se ele te pedir para alterar alguma coisa no produto, que provavelmente vai ser, claro que você vai ter que avaliar até que ponto vale a pena, talvez colocar um pedido mínimo do lote, mas é importante que tu dê essa atenção e dê esse retorno para ele. Porque muitas vezes também os clientes demandam e o fornecedor some, né? Ah, agora as vendas nacionais aumentaram, eu não preciso mais exportar. Cuidado, porque daqui a um ano tu vai estar entrando em contato com a mesma empresa e ela vai lembrar do que tu fez. Então, gente, esses são os 5 passos que, se você colocar em prática, com certeza no ano de 2022, tu vai conseguir colher mais frutos e estar muito próximo dos seus objetivos em relação à exportação. Uma boa sorte, deixa aqui o seu like, seu comentário, deixa a sua sugestão, outros assuntos que você quer que a gente traga, com certeza a gente vai adorar ouvir um pouquinho mais de você, tá bom? Boa sorte, até mais!